Olha, muita gente está pagando muito caro pelo gás de cozinha. O preço disparou, não é verdade? Não só do gás de cozinha, mas outros produtos também. E um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília propõe que haja uma análise desses preços e algumas pessoas possam pagar menos por ele. Para falar a respeito deste e de outros assuntos, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a deputada federal Rejane Dias. Deputada, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aqui a todos, Elivaldo. Boa tarde. Nossa Lídia Brito. A Lídia Brito, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Joelson, realmente essa questão do botijão de gás hoje está um absurdo, né? Uma coisa que eu tenho me preocupado bastante ali na Câmara é de apresentar projetos que venham realmente de encontro às necessidades da nossa população. Lembrando que nós estamos ainda numa pandemia, nós temos consequências dessa pandemia do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Tanto é que o projeto, para baratear o custo do botijão de gás, também tem outros tramitando na Câmara. Você vê que a Câmara também está preocupada com essa situação. Então, vários projetos com o mesmo objeto. Sim, com o mesmo objeto. Então, é uma preocupação enorme. Hoje, quem recebe, por exemplo, o Bolsa Família vai ter que optar ou compra o botijão ou compra os alimentos, Elivaldo. Ou seja, mais de R$110 está custando, aproximadamente, porque não dá para comprar as duas coisas. Ou seja, as pessoas estão voltando a cozinhar a lenha. Então, isso é algo assim, chega a ser doloroso, né? Difícil demais. E a saída seria o Vale Gás, a volta do Vale Gás? Assim, tem projeto lá que seria a saída do Vale Gás, mas a política dos combustíveis, do botijão de gás, está muito atrelada ao dólar. O governo atrelou ao dólar, né? Então, nós estamos lá trabalhando. Seria o Vale Gás ou seria a isenção dos impostos federais para a gente puxar esse preço para baixo, porque hoje está somente para as famílias mais vulneráveis, mais pobres. Há muitas críticas com relação aos difícil estados, o acesso. com relação aos tributos estaduais também. Pode-se contemplar essa questão também no debate lá em Brasília? Podemos até discutir isso, mas é bom lembrar que quem mais arrecada é a União em detrimento dos estados. Hoje, o ICMS dos estados é a maior arrecadação, né? Do ponto de vista dos combustíveis e tudo mais. Então, você tirar isso dos estados numa situação que está hoje, essa crise financeira, é muito complicado mesmo. Mas pode passar também pelo debate da Câmara. Eu acho que a Câmara está muito atenta para isso e muito aberta para essa discussão. Deputada, o presidente Jair Bolsonaro já deu algumas declarações polêmicas com relação a esse assunto, principalmente dos combustíveis, né? A senhora falou agora há pouco aí da questão do ICMS. E a gente viu hoje o governador Wellington Dias respondendo, né, apresentando a postura dos governadores com relação a esse assunto. Esse impasse entre governo federal e os governadores dificulta ainda mais uma saída para o país dessa crise econômica? O problema é que nós temos um governo que é o tempo todo criando dificuldades, né? Eu estava ouvindo agora há pouco, Elivaldo, a questão da proposta do senador, aliás, do agora ministro Ciro Nogueira, de federalizar as estradas aqui do estado do Piauí. E eu lembro, sabe, a luta do governador, porque eu convivo com ele, no sentido de buscar destravar os empréstimos, ou seja, o governo teve que ir ao Supremo Tribunal Federal para conseguir esses recursos que serão agora investidos no próprio Piauí, né, na recuperação das estradas, mobilidade urbana, entre outras ações, né? Então, que a gente fica perguntando assim... Pois a gente fica perguntando onde é que estava o ministro que não ajudou o estado do Piauí a ter acesso a esses empréstimos. E olha que, graças a Deus, que o Piauí está numa condição muito boa para poder contrair empréstimo, sendo que muitos estados estão com dificuldades. Então, no momento de dificuldade, de crise econômica, de crise financeira, provocada muito mais ainda pela Covid-19, que a gente já via, agora imagina o agravamento num momento como esse. Então, gente, destravar esses recursos não significa dizer, portanto, que é importante a melhoria dessas estradas, a Transcerrado, que agora vai ter uma PPP aí, eu acompanhei, foi assinado com o consórcio
grãos, alguma coisa assim. Um consórcio formado por 4 empresas. 4 empresas, né, que vão investir recursos para recuperar Transcerrados. Então, assim, eu entendo que é importante. É uma estrada, uma região extremamente promissora para o estado do Piauí. Mas vai gerar emprego lá na ponta para o pai de família que está desempregado, que está sem nenhuma renda, a partir da recuperação dessas estradas, das obras que vão chegando de mobilidade urbana. E isso a gente não pode tirar assim de vista, sabe? Então, no momento de dificuldade, como nós estamos passando, é o momento de toda a bancada, sabe? E quem tem cargos estratégicos hoje no governo, sabe? Colocar à disposição do estado do Piauí. Eu não estou falando aqui de questões partidárias. Eu acho que o Piauí, ele é muito mais suprapartidário, e a gente tem que levar em consideração porque requer realmente a união de todos, o esforço coletivo de toda a bancada para estar ajudando, e é isso que nós estamos fazendo, enquanto bancada, inclusive ajudando com recursos da OGU na recuperação dessas estradas. Não criar, portanto, dificuldades para que esses recursos... Você acha que a federalização cria dificuldades, deputada? A federalização é uma coisa que tem que ser pensada, porque é algo novo, né? Eu confesso que é a primeira vez que eu estou ouvindo isso com relação às estradas, essa proposta. Não sei, com certeza eu acredito que deve passar pelo Congresso Nacional essa proposta do ministro. Deputada, outro assunto que a senhora também colocou no Congresso e que é um assunto que passa batido, principalmente para os homens, diz respeito à pobreza menstrual. Esse assunto foi discutido na Câmara, passou pelo Senado. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse tema e até que ponto isso pode ajudar a resolver a dificuldade de mulheres que estão também na ponta, né, precisando de ajuda com escassez de recursos. É um assunto, assim, que de certo modo, é uma espécie de um tabu, não se discutir isso, a pobreza menstrual. Eu mesmo, por exemplo, eu não tinha conhecimento que é uma das causas de evasão escolar, principalmente para adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social. Isso causa um constrangimento enorme, né? De não poder ter um absorvente para ir à escola, enfim, e termina que não vai porque não tem acesso a esse absorvente. Então, a Câmara encarou o debate, né? A gente trouxe para a pauta a bancada feminina. Eu apresentei uma emenda porque, além das alunas que estão no ensino médio e no ensino fundamental, que serão beneficiadas desse programa, eu sugeri, através dessa emenda, que depois foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, de tal maneira que as mulheres em situação de rua e de vulnerabilidade social, elas também possam receber, como as mulheres que estão em presídios, enfim. Então, foi um projeto que a gente percebeu que foi abraçado realmente pela bancada federal e pelo Senado Federal. Agora, espero que o presidente não vete, né, um projeto assim que tem um significado enorme para nós mulheres e, sobretudo, para as mulheres que vivem em situação de risco e de vulnerabilidade social. Um congresso com predominância masculina. A senhora até se surpreendeu que ele tenha tramitado de forma que todos tenham abraçado? Pois é, me surpreendeu, porque foi tudo muito rápido. A bancada feminina, inclusive, é da minha colega de bancada, a deputada Marília, o projeto, e do PT, e lá, assim, a bancada feminina abraçou e a gente conseguiu, graças a Deus, colocar na pauta junto ao presidente da casa, e foi tudo muito rápido, foi aprovado tudo de forma muito rápida, tanto na Câmara e no Senado. Agora, colocar em prática e pedir aí para que o presidente não vete, né? E se vetar, quando chegar na casa, de novo, na sessão do Congresso, com certeza a gente derruba esse veto. Agora, deputada, outro ponto que a senhora defende bastante na Câmara, né? Com a atuação que diz respeito a políticas, né, para as pessoas com deficiência, né? E a senhora tem feito algumas críticas à política do governo federal, né? Onde é que a senhora acredita que o governo federal falha nessa política para as pessoas com deficiência? Bom, estamos lá na comissão, na presidência da comissão, inclusive hoje é um dia de luta, né, nacional de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Participei agora de um momento assim muito emocionante com as entidades e ali foi lançado, né, um programa do governo do estado que eu queria até destacar, que eu achei muito
importante, que é a criação do censo, né, para identificar quantas pessoas realmente com deficiência tem no estado do Piauí. É bom lembrar que nós estamos ainda com uma pandemia, muitas pessoas foram sequeladas por conta da Covid-19, algumas com deficiência temporária, outras com a deficiência permanente, mas que se tornaram pessoas com deficiência. Então, a rede de atendimento já sentiu isso? Então, esses números, com certeza, eles aumentaram. Então, o censo vai identificar isso, né? A partir disso, vai nortear o Estado, as políticas públicas, avaliando o que já temos, né? E, a partir disso, implementar mais ações e mais políticas públicas para as pessoas com deficiência. Agora, é claro que a gente se preocupa com relação ao retrocesso, né? Quem está na comissão, como eu estou na comissão ali no dia a dia, nós temos percebido, por exemplo, a educação inclusiva. O governo editou um decreto que depois foi suspenso aí pelo Supremo Tribunal Federal, que está sendo avaliado, que trata sobre a Política Nacional de Educação Inclusiva. Essa política nacional traz uma preocupação muito grande. Inclusive, quando nós estivemos com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, nós falamos sobre isso. Além daquela declaração que ele deu de que pessoa com deficiência atrapalha os outros no ambiente de uma sala de aula, né? É um absurdo aquilo ali. Ele mesmo reconheceu que foi muito infeliz na fala dele, mas há um decreto. E o decreto está lá, o decreto que prioriza as escolas especializadas em detrimento das escolas regulares, das escolas inclusivas. Nós queremos a inclusão, nós temos uma LBI, nós temos uma legislação, nós temos a nossa própria Constituição que assegura o direito das pessoas com deficiência a estudarem com os outros, para que a criança, ela não tem preconceito, com o coleguinha que é diferente, para que lá na frente, né, tenhamos pessoas mais sensibilizadas, pessoas mais solidárias, que aprendam a conviver com o coleguinha que é diferente. Então, essa é a nossa luta, a nossa preocupação. Inclusive, lá na comissão, nós deixamos isso bem claro lá para o ministro, que precisa modificar urgentemente este decreto. Ele assumiu o compromisso de que vai deixar mais claro no artigo 2 do decreto que a prioridade é a escola regular nessa luta incansável pela inclusão. A senhora tem acompanhado de perto, deputada, a implantação no Piauí do CEIR descentralizado, ou da rede de atenção às pessoas com deficiência no Piauí, que já tem unidades em São João do Piauí, em Parnaíba e naturalmente aqui em Teresina e em outros municípios. E agora nessa fase, espero, pós-Covid, de atendimento ao enfrentamento de sequelas. Como a senhora tem acompanhado esse projeto? Ele tem tido consequência, principalmente dessa forma descentralizada como o governo imprimiu? Elivaldo, é necessário, principalmente quem precisou e quem precisa de reabilitação sabe do que eu estou falando, né? Vamos imaginar alguém lá, morro cabeça no tempo, para fazer reabilitação aqui em Teresina não é fácil. Dependendo ainda da deficiência, principalmente quem está numa situação de acamada, é muito mais complicado ainda. Então, o que foi que nós fizemos? Inclusive, foi emenda minha que eu coloquei, em parceria com o governo do estado, para que a gente criasse outros centros no modelo do que é hoje o CI, ali na região de Parnaíba e na região de São João do Piauí. Só que em meio a isso veio o quê? A pandemia, a Covid-19. E aí teve que redimensionar todo o atendimento e a logística de assistência às pessoas para quem realmente ficou com sequelas da Covid. Então, nesse primeiro momento, são os sequelados da Covid, mas que acredito que até o final do ano, pelo que eu tenho conversado com o Mauro Eduardo e com o secretário Florentino, os dois secretários, eles vão abrir para as outras deficiências. Até o censo, ele vai nos ajudar nisso, né? Uhum. Porque muitos prefeitos, eles pedem, por que não coloca um centro desse lá na minha região, não é? Aí precisa apontar a necessidade, a demanda. Então, você precisa fazer o levantamento da demanda, né? Uhum. Realmente, porque se não der um centro, né, da magnitude que é os três, mas vamos lá, vamos criar um centro, né, nível 1, mas que resolva o problema lá de que realmente está precisando. Porque reabilitação, quem precisa, eu sei muito bem, porque eu tenho uma filha com deficiência, reabilitação, enquanto precisar, tem que estar fazendo, né? Porque senão você regride, piora. Deputada, nosso tempo está bem apertado, mas a senhora estamos finalizando a nossa entrevista. Existe um prêmio
que é do Congresso em Foco. A senhora está disputando em algumas categorias. Qual é a possibilidade? Quando é que sai, né? Como é que funciona essa escolha? E como é que a senhora recebeu a informação de que estaria entre os parlamentares que está na disputa por esse prêmio? Então, aproveitar aí para falar realmente do prêmio Congresso em Foco. É um prêmio muito importante para nós que estamos lá trabalhando no dia a dia, tanto no Senado e na Câmara. Agora, claro que a gente prioriza algumas pautas, e entre as pautas que eu tenho priorizado é educação. Por isso que eu estou concorrendo na categoria educação e dos parlamentares mais atuantes. Então, fiquei, claro, muito feliz, porque você passa pelo crivo dos especialistas, entre 513 deputados, só 100 são escolhidos por esses especialistas e pelos jornalistas ali do Congresso Nacional. Então, aí fica, portanto, aí para os internautas fazerem as suas escolhas e aí funilar, né? Uhum. Então, o prêmio vai até agora o dia 30 desse mês. Por isso que eu peço aqui, né, que todos que têm simpatia pelo nosso trabalho possam votar. E também, porque às vezes quem está lá pergunta assim, mas como é que eu posso votar? Então, só explicando, né, que entrando ali no Google, você coloca lá Prêmio Congresso em Foco, ele vai te dando vai encaminhar para o local a da orientação de como você deve votar, porque tem um passo a passo. Entendi. Então vai no site de busca, bota lá o Prêmio Congresso em Foco e aí vai acompanhando o passo a passo. Deputada, quero agradecer a senhora pela presença aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Eu que agradeço e sempre à disposição.